Amada congregação do Senhor Jesus, que privilégio! Nós temos um acordo de expormos o livro de Josué nos domingos à noite e pela manhã, Provérbios. Mas, irmãos, coube a Deus que nós adiantássemos algumas partes de Josué e hoje nos debruçaríamos sobre Josué, capítulo 9, os versos, então, todos do capítulo. Josué, capítulo 9. Deixe, por favor, a escritura aberta aí e nós oraremos agora ao nosso Deus da seguinte forma. Amado e Todo-Poderoso, nós te damos graças pelo privilégio de sermos o teu povo. Nós não estamos vindo à igreja por obrigação. Nós viemos aqui porque temos o privilégio de sermos filhos do Criador e mantenedor do universo, que nos chama à sua presença por determinação solene do conselho dessa igreja, para que estejamos aqui a fim de ouvir-te, parametrizarmos as nossas ações, termos o caminho em que tomar amanhã cedo, hoje à noite, para sermos alentados, disciplinados. Senhor Deus, o Senhor nos dá o privilégio de sermos o povo que ouve o seu Deus. Que essa seja a única verdade nessa noite. Mas, ó Deus, se por acaso entrou alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que hoje seja o dia que ele diga: eu não aguento mais resistir à graça e à misericórdia do Senhor. Que seja um tempo de instrução, mas que seja também um tempo de salvação. Em nome de Cristo, Pai, faz a tua obra. Amém. Nós lemos na liturgia desse culto, irmãos, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse é um dos versos mais difíceis de interpretar as Escrituras, porque é como se Deus estivesse elogiando os filhos das trevas, como mais espertos do que os filhos da luz. Atiladamente é aquele que agiu com mais cautela, esmero, diligentemente. E sim, irmãos, pasmem, os das trevas são mais ardilosas do que os da luz. Os filhos das trevas são mais ardilosos do que os filhos da luz. Depois disso, irmãos, cuidado com a aparência do mal, com aquilo que o diabo pode perverter, que era bom, em ruim. Queridos, todo aconselhamento nós começamos e terminamos com oração, para que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria, porque um aconselhamento pode virar um negócio terrível. Então, tudo, irmãos, vamos começar? Vamos orar primeiro? Não é assim? E algumas pessoas dizem: não, mas isso é forma inventada, isso é dogma, isso... E nós estamos então no tempo do desconstrutivismo. Para com isso. Muito bem, você vai colocar o que melhor no lugar? Porque só tirar os marcos antigos não presta. Vivemos numa sociedade que está tirando os marcos. Mas muito bem, o que você vai colocar no lugar? Queridos, nós temos certeza que é fácil as coisas degringolarem. Um dia calmo, um temporal pode abrigar. Você provavelmente já começou um dia em que tudo estava indo muito bem e de repente azedou, a coisa ficou, né? E eu opto então, irmãos, por pensar em Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, no aconselhamento, nós temos 1 hora. Vamos ser objetivos? 1 hora de aconselhamento. Voltamos depois, até porque em termos de aprendizado, é por isso que as escolas, o período de aula é de 40, 50, no máximo 60 minutos. Porque senão esgota, não adianta. As sessões com o psicólogo são assim, porque esse tempo é um tempo que foi verificado como hábil para aguentar a instrução. Queridos, eu não fico falando muito, vocês podem perceber, porque a Escritura garante que quem fala muito vai pecar, irmãos. Queridos irmãos,
gosto muito de estar numa festa, fazer a abertura da festa, mas vocês nunca vão me ver ficar até o final da festa. Porque quem fala demais vai pecar. Não vou ficar, irmãos, de jeito nenhum. Então, quem fica falando muito vai transgredir. É muito melhor ouvir Deus, falar com Deus. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca só. A anatomia humana mostra que você deve falar a metade do que você ouve. Irmãos, e por que é melhor orar do que falar? Quando nós oramos uma bobagem, o Espírito Santo agarra aquilo e diz assim: nossa, eu tenho que dar uma acertada nesse negócio aqui. Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós estamos falando com Deus e por acaso falamos, porque falamos, né, o que não deveríamos, o Espírito arredonda as nossas orações. Mas quando nós estamos falando ao léu, não tem quem conserte depois, irmãos. Você pode ouvir isso. Nós podemos ter certeza do que falamos, mas jamais saberemos o que o outro escutou. Eu vou repetir. Nós podemos ter certeza plena e absoluta do que nós dissemos, mas jamais saberemos o que o outro escutou. Porque existe um pressuposto tremendo de como a pessoa vai escutar, por que ela vai escutar daquele jeito, e etc., irmãos. Então, isso é uma realidade. Como cristãos, antes de fazer qualquer coisa, vamos orar? Ore e peça orientação a Deus, faça isso e me cobre, se será bom. Marido e mulher, vamos conversar? Vamos conversar. Primeira coisa a se fazer: Senhor, retira os ruídos, retira as más interpretações, os dardos inflamados do maligno, nos dá uma conversa em paz, porque senão você não vai conseguir conversar com sua esposa e vai terminar pior do que quando você começou. Então, buscar a direção de Deus, irmãos, é bíblico e imprescindível ao ser cristão. Aliás, nós temos lapsos propositais de memória, irmãos. Como é que é mesmo Mateus 6,33, lá na junta diaconal, ontem, buscai, pois... Antes que o leite derrame, busque a Deus. Busque a Deus. Mas viva uma vida de atropelos, estabanados. Sabe aquela pessoa que não organiza e sai tropeçando em tudo? Viva uma vida de atropelos, só lembrando de clamar ao Senhor quando deu tudo errado, que você vai me dizer assim: pastor, eu estou vivendo um pouquinho do inferno. Irmãos, a ordem dos fatores em termos teológicos influi muito. Não comece do lado errado, porque você vai ter que recomeçar pelo lado certo. Não adianta. E mais, irmãos, o pecado vai ao nosso encalço. De vez em quando você está lá, assim, convivendo bem com a sua família e vem um temporal, né? Você fala assim: meu Deus, mas por que isso veio aqui para poder estragar tudo? É isso mesmo, irmãos. Se nós estivermos vivendo no terreno de Satanás, não incomoda ninguém. Mas se nós estivermos tendo uma vida digna no nosso lar, uma vida exemplar no nosso trabalho, se nós estivermos sendo cristãos, nós teremos aflições, não tem a menor dúvida. Então, pelo texto de hoje, irmão, com tudo que você pode, que sermão, e não é pelo pregador, mas é pela mensagem que está aqui, servos de Deus podem e serão enganados. Vamos no texto, irmãos? Acompanhem a leitura do texto, que diz assim: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Irmãos, haviam conquistado Jericó, conquistado Ai,
E a notícia alastrou. E aí, irmãos, os reis ímpios se juntam. Ouça, aves de mesma plumagem sempre voam em bandos. Você não vai achar um tizil no meio de pelicano de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Aves de mesma plumagem voam em bandos. Pessoas de comum acordo vivem juntas. Pessoas que são da igreja têm prazer na igreja. Pessoas que não são, têm pavor da igreja. Verso 3. Os moradores de Gibeão dos heveus, viu, irmãos, no verso 7, ou dos Oreus, de Gênesis 36, 20, ficava a noroeste de Jerusalém, e a mais ou menos 12 quilômetros de Ai. Era uma cidade forte, com guerreiros capazes, que nós vimos em 10, 12. E 3 outras cidades estavam nessa mesma liga. Nós vamos ver no verso 17 do capítulo 9. Porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema ou de uma enganação, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Era uma saudação normal daqueles dias e para não serem mortos. Verso de número 24. Então eles chegaram na maciota, chegaram como todo mundo chega, e chegaram para fazer o que eles precisavam, porque eles eram a bola da vez. Verso 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Então, nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E esses 3 odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão. Você pode continuar lendo comigo? E não pediram conselho ao Senhor. Até aí. Então os israelitas ouviram os homens, mas não ouviram Deus. Se fosse o contrário, estava bom, irmãos. Só ouvir Deus dá certo, mas só ouvir os homens dá não. Verso 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Irmãos, nós estamos diante de uma precipitação por tomar uma decisão. Diante de uma dúvida, não avance. Você está em dúvida com relação a alguma coisa, irmãos? Eu uso princípios bíblicos, e o apóstolo Paulo, ele diz assim: se você não tem certeza que comer carne está em paz, não coma, porque você vai pecar. Não faça nada que você esteja em dúvida. E se tem alguém aqui nessa noite dizendo assim: estou em dúvida, a resposta está sendo dada na Escritura: não faça. Se você tem dúvida, não faça. 16. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia.
Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. O povo disse assim: a nossa liderança se precipitou. E é ruim, né, irmãos? Quando o povo se precipita é uma coisa, mas quando a liderança se precipita é pior ainda. Verso 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes? Dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravo, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Ou seja, eles passaram a servir a congregação, ao povo de Deus e ao templo. 24. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Então, irmãos, nós estamos diante de pessoas que acreditaram que Deus havia entregado a terra e que eles deveriam preferir serem escravos do que serem mortos. Eles fizeram uma opção muito bem feita. Por isso nós devemos muito por nossas vidas, por causa de vós, fizemos assim. 25. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água, para que a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Irmãos, dos versos de 9 a 15, nós temos o esquema dos gibeonitas para enganar Israel. E funcionou. Num primeiro momento, não parece estranho? A nação do povo de Deus vinha ganhando de todo mundo. Eles vinham pegando os maiores inimigos e destroçando todo mundo. De repente, acontece um negócio desse. Caímos num golpe. Onde é que estava Deus? O Deus que vinha abençoando Israel, né? Então, irmãos, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente para é: onde é que estava Deus? Meu irmão, Deus está no mesmo lugar, todos os dias, desde ontem até o final dos tempos. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que não nos mantemos na presença dEle. Deus não muda, Deus não se afasta. Ah, mas eu não estou sentindo Deus comigo. Parabéns. Você nunca jurou que amaria a Deus segundo o seu coração, que é enganoso, demasiadamente corrupto, infernal. Você prometeu a Deus que você serviria a Deus segundo o critério das Sagradas Escrituras, tendo-as como a sua única regra de fé e prática. Portanto, meu irmão, nunca seguir pelos seus sentimentos. Eles não prestam, eles são volúveis, eles são enganosos. Pastor, tomei um golpe. Primeira coisa, a culpa é de Deus. Onde é que ele estava? Deus estava no mesmo lugar certinho. Aí, irmãos, tem gente que diz assim: Deus não existe. Está vendo aí, ó? O Hezbollah cortando a cabeça de gente, de criança, de mulher, como é que está acontecendo? Se Deus existisse, não deixaria acontecer umas coisas assim. E essa era a conversa de um cristão cortando o cabelo na barbearia com um barbeiro ímpio. E não tinha jeito de convencer o barbeiro ímpio de jeito nenhum. E o cristão argumentando e tal, terminou de cortar cabelo,
Uns 3 minutos depois, o cristão chegou na barbearia, bateu no vidro. Aqui, ó, acredita em barbeiro também não, hein? O barbeiro olhou para ele e falou assim, bebeu aí nesses 3 minutos? O que foi? Não, vem cá para você ver. Devia ser um cristão mineiro, né? Vem cá para você ver. Chegou na porta, apontou para o barbeiro, falou assim, olha lá, cabeludo, barbudo. Aí o barbeiro olhou, morreu de rir, falou assim, essas pessoas estão aqui assim porque eles não vieram na barbearia. Aí o cristão olhou para ele no mesmo tom e disse, o mundo está como está porque as pessoas não têm ido até Deus. Irmãos, o pecado de Israel ocorreu por quê? Vigiai e orai para que não entreis em... Quantas vezes você vai entrar em tentação? Todas as vezes que você não estiver vigilante. Aliás, 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, todas as vezes que nós negligenciarmos o inaudito privilégio que temos de sermos filhos de Deus, nós vamos cair. Nossa, pastor, você tem o privilégio de falar com o Deus soberano do universo e ouvi-lo de volta. Mas você negligencia. Como é que faz? Amada congregação, por favor, leia o verso 14. Leia o verso 14. Mas eu estou vendo que eles são pobrezinhos, eles estão com sapato, com a roupa toda rasgadinha, que dó. Olha o pão bolorento, olha os odres. Eu estou vendo. Já teve alguma briga dessa em casa? Mas eu estou vendo. Já teve alguma briga dessa em casa? Provérbios 3:5 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, como é que nós resolvemos os nossos problemas? Se você chegar com pressupostos, a pessoa sentou do seu lado para poder resolver um problema, você já está aqui dentro dizendo assim, não aceito, não concordo e não vou ouvir. Você está chamando a pessoa para sentar do seu lado para quê? Não, irmãos, não. Nós somos seres humanos e o nosso coração é demasiadamente corrupto, enganoso. Não se guie pelo seu coração. Não confie no que você acha, confie no Senhor. E se vir algo contra a palavra do Senhor, não creia no sinal, na maravilha, confie no que Deus diz. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos. Pastor, tem um lugar assim, que tem um ídolo que está chorando sangue. O que o senhor acha? É possível? É, pastor? É. Satanás tem poder, irmãos. E como? No final dos tempos, Apocalipse diz que a besta daria vida a uma estátua, que pessoas seriam curadas. Ah, mas fulano de tal está fazendo milagre assim, eu acredito. Mas, irmãos, ainda que eu veja o que eu vir, se for contra as Sagradas Escrituras, não presta. Por quê? Porque a minha única regra de fé e prática é a palavra inerrante e autoritativa do meu Deus. Ou eu finco o meu pé nas Sagradas Escrituras, ou eu vou ser enganado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, até eu aprender. Irmãos, me permitam, por favor, é por isso que eu não perco tempo com quem quer ter provas de Deus. Você sabe o que vai convencer um ímpio nesse mundo de que Deus existe? Só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar no indivíduo, não adianta, você vai mostrar para ele, ele fala assim, não, é verdade, mas eu não quero crer. Passamos por isso agora, irmãos.
Gostaríamos tanto que incrédulos que frequentam essa igreja há tantos anos se vergassem aos pés da cruz, mas enquanto o Espírito Santo não quebrantar, não adianta. Não confie no seu entendimento. Ah, não, mas eu tenho que aprender essas coisas aqui porque eu vou disputar com eles no campo deles. É mesmo. Vai você discutir com o ímpio no terreno dele? Vai. Você vai tomar tanta rasteira. Confie no Senhor, confie em Deus, e não no seu conhecimento, que é pífio para poder convencer os outros. Acabamos de cantar sobre arrogância. Você vai procurar conhecimento fora, ao invés de estudar as Sagradas Escrituras, que realmente tem poder para fazer. Não, pastor, mas eu tenho que saber como é que ímpio pensa. É, meu irmão, você está com tempo de sobra, viu? Irmão, além de tanta arrogância de achar que você vai fazer, você pode ser precipitado. Israel fez paz com os gibeonitas, que viviam nas proximidades, apesar de Deus tê-los instruído a eliminar todas as pessoas da terra. Deus permitia paz com as cidades fora da terra, mas Deus não queria que o povo fizesse ecumenismo, trouxesse ecumenismo para dentro de casa. Irmãos, por favor, pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos indo lá para o terreiro de Jesus, lá em Salvador, sabe, lá no alto do Pelourinho. Então, nós vamos fazer um culto lá. O senhor vai para lá, o padre fulano de tal, e o chefe do terreiro fulano de tal, nós vamos fazer um cultão lá, pastor, vai ser um negócio bom demais, vai estar cheio de gente lá. Não, irmãos, o Deus de Israel disse assim, sejam santos, sejam separados. Ah, pastor, mas a gente tem que parecer para poder atrair. A ordem, a lei é, os opostos é que se atraem. Muito bem. Acordos, via de regra, são para a vida inteira. Pense, repense, ore, de novo. Ah, mas eu tenho que correr para fazer negócio. Você já viu esse negócio? Aí eu tenho que correr porque senão fulano de tal compra na minha frente. Ah, eu sou crente, eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito nos propósitos eternos de Deus. Mas se eu não correr e for lá na frente comprar, o fulano vai comprar e eu vou perder. Como é que é? Se você é crente, meu irmão, o que vai te tirar algo que Deus te deu? Você precisa correr mesmo? É mesmo? Bom, se não for seu, é bom que vai logo. Vai embora logo, né? Homens, vocês são cabeças e são responsáveis. Nós amamos nossas esposas, mas não comprem nada para ir além do que vocês podem, para agradar, para te impedir de dizimar, para te impedir de dormir em paz, para não ter como pagar a conta. Não entre em acordo que você não possa assumir. E você, homem, é responsável por isso. Se sua esposa ficar aborrecida com isso, se ela ficar brava com você, lamento muito, mas a responsabilidade é sua. Deixa ela ficar brava. Vai passar depois, Deus vai te honrar. Os versos de 21 a 23, irmãos, vamos ler mais uma vez, por favor? Os versos de 21 a 23. Leiamos, por favor. Disseram-lhe: Bom, irmãos, nós temos outro ensinamento tremendo e eu gostaria que você aprendesse isso aqui de uma vez por todas. Ao mesmo tempo que Josué e os príncipes da congregação, o conselho, que é o conselho da igreja, viu, irmãos? Israel sempre teve conselho. Josué era mais um voto no conselho. Ao mesmo tempo que o conselho de
Israel, honrou a palavra, os transformou em lenhadores e carregadores de água. Tá bom. Você percebe que é muito melhor do que quebrar a palavra você conviver com a consequência do pecado? Atenção, hein? É muito melhor você honrar a palavra e ter que ruminar a bobagem que você fez o resto da vida do que você ter feito uma bobagem e agora ainda por cima você quebra a sua palavra. Cuidado, hein? Irmãos, nós gostamos demais. Deus é homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não o fará? Nossa, meu Deus é fiel na sua palavra. Você é servo de quem? Você deve ter o caráter de quem? A sua palavra tem que valer quanto? Então, irmão, se eu sou um cristão, eu dei a minha palavra, está dada. Se eu sou servo de Deus, eu não posso mentir. Eu assumi um compromisso, e aí eu viro lá para o Cláudio e falo assim, não, mas agora eu não posso mais não. Como é que é o negócio? Não, meu irmão, você vai até o final da vida agora para poder honrar a bobagem que você fez. Mas o problema é que os crentes estão dando palavra, e palavra de crente não vale mais nada. Irmãos, o quanto falar de um servo do Senhor é abominável a esse Deus. Porque se inventa, se aumenta, e a pessoa vai colher o que planta. Mas, via de regra, só se fala mal das pessoas que nós fomos ajudados um dia. Preste atenção nisso. Só quem vai falar mal de você é quem você ajudou um dia. Porque o outro não tem relacionamento nenhum com você. Está escrito, é isso, irmãos. Isso machuca muito, irmãos. E aí, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A congregação se vira contra Josué e o conselho da igreja. E desce a língua neles, né? Tá bom. A.B. Simpson vai dizer assim, preferiria brincar com relâmpagos ou segurar em fios de alta tensão com sua corrente faiscante a pronunciar uma palavra precipitada contra qualquer servo de Cristo. Irmãos, eu vou apelar do púlpito da igreja, pelo amor de Deus, parem de falar de servos de Deus. Parem de falar, porque abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você tome cuidado, porque você vai prestar contas de falar contra uma pessoa de Deus. Quanto à maldição contra os midianistas, a maldição seria para quando? Verso de número 23. Perpétua, irmãos, para sempre. Vocês vão ser lenhadores, vocês vão ser abastecedores de água para sempre. Mais tarde, Gibeão se tornou parte das terras de Benjamim. Capítulo 18, 25, nós vamos ver. E por fim, Josué designou Gibeon, uma das cidades dos levitas, 21, 17. E a maldição vai seguir mesmo sobre os gibeonitas. Nós vemos que Neemias recebeu ajuda de alguns deles. Na reconstrução dos muros, eles estavam levando água para quem estava trabalhando. Está lá na reconstrução do templo, os gibeonitas estão lá. Irmão, por favor, você pode abrir a sua escritura aí? E se esse verso não tiver riscado, grifado, não é? Você, por favor, riscar em cima, não, para não enxergar, né? Você vai embaixo, tá, meu irmão? Bonitinho, para você ver que está grifado. Então, Eclesiastes 5,4. Você abre lá para mim? Eclesiastes 5,4. Eclesiastes 5, verso 4. Eclesiastes 5,4. E se esse não tiver grifado, você, por favor, grife, viu? Vamos lá, irmãos, Eclesiastes 5,4. Lendo tranquilos, para que Deus nos ensine, é domingo à noite, nós somos o povo de Deus, e Deus está falando ao nosso coração. Vamos juntos? Quanto a Deus fizeres algum voto,
Qual é o voto que Jesus Cristo lhe pediu para fazer? Nenhum. Tem gente fazendo voto e fazendo promessa hoje. Está errado, viu, meu irmão? Você não tem que fazer voto nenhum. O que precisava ser pago foi pago. O diabo pega em cima dos votos que nós fazemos e nos esfrega a cara para mostrar o quanto pequeninos nós somos. O Senhor Jesus disse assim: a sua palavra se limite a sim, sim. Quando você fizer então um voto a Deus, não tarda de cumprir não, porque Deus não se agrada de tolos. Deus não está te pedindo voto nenhum. Você está achando que você é melhor, você tem que fazer voto. Então, se você fez, agora você cumpra. Irmãos, me perguntaram assim, hoje, né? Nós temos um militar lá na outra igreja também, e ele falou assim: pastor, e no último dia, como é que vão ficar os miseráveis que estão induzindo a população ao erro? Eu disse assim: meu irmão, eu não quero ficar perto de um infeliz desse naquele último dia. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas porque querem ser enganadas, viu, irmãos? Então, sofre o dano quem engana e sofre o dano quem é enganado. Porque me engana que eu gosto, né? Erram por não conhecer as Escrituras. Então, o sujeito que está sendo enganado, ele vai ser penalizado também, porque ele deveria estudar e não se deixar guiar por aquilo que ele quer ser guiado. Estou dizendo isso pelo seguinte, irmãos. Vocês fazem ideia quando nós chegamos para poder alugar um imóvel que nós dizemos assim, Igreja Presbiteriana da Pampulha? Você faz ideia quando eu digo assim, pastor, para poder fazer uma compra? Porque quantos, com o nome de Deus nas costas, vilipendiaram esse nome? Fizeram acordos e não cumpriram. Irmãos queridos, eu tenho uma alegria tão grande de fazer parte dessa igreja, eu tenho uma honra tão grande do conselho dessa igreja. Porque nós estamos pensando em fazer isso assim, assim, assim. Aí o conselho diz assim, vamos orar para Deus mandar recurso? Isso é falta de fé, irmão. Faz que Deus manda o recurso. Enquanto Deus me der vida e saúde, irmãos, Senhor, o Senhor quer que faça, pela honra do Teu nome, o Senhor vai mandar o recurso e nós vamos fazer direitinho. Então, por favor, irmãos, quando nós estamos fazendo acordo com alguém, as pessoas olham em nós o servo de Deus que nós somos. E cuidado, porque se fosse só o seu nome, mas você tem um sobrenome, servo do Senhor Jesus. Quero concluir aqui, irmãos. Já, pastor? Charles Hammel diz assim: um período de tempo diário adequado para esperar em Deus é a única maneira pela qual posso escapar da tirania das coisas urgentes. Vou voltar, irmãos. Ouçam. Um período de tempo diário adequado para esperar em Deus é a única maneira pela qual eu posso escapar da tirania das coisas urgentes. As coisas urgentes te fazem atropelar as coisas. As coisas urgentes te tiram do equilíbrio. As coisas urgentes são atabalhoadas e você sai atropelando tudo porque você tem algo urgente para fazer. Irmãos, a pedagogia do Senhor Deus é algo extraordinário. Deus, criador de todas as coisas, tinha poder para fazer o universo em 1 milésimo de segundos. Mas Deus usou 6 dias de 24 horas para fazer o universo e tudo que nele se contém. Deus usou uma pedagogia dizendo assim: fiz isso hoje e vi que era bom. Fiz aquilo amanhã e vi que era bom. E Deus, o tempo todo, Deus vai ensinando a fazer as coisas. Por favor, irmãos, onde é que está aquele versículo mesmo que Deus correu para poder fazer alguma coisa? Não tem não, dona Elcine. Muito obrigado, dona Elcine me ajudou, porque eu estava achando que tinha. Então, irmãos, em lugar nenhum das Escrituras, Deus mandou, ou Deus ensinou, ou Deus fez correr para fazer as coisas. Nos versos 14 e 15, nós vemos um líder que errou, e erraram com ele os seus.
estavam ali, irmãos, para cumprir a missão do rei de Israel. Mas na hora que precisa, eu não vou ouvir o rei não, vou fazer pelos meus cocos. Você foi contratado para ser o diretor de uma empresa. Aí surgiu uma oportunidade agora, você vai fazer as coisas sem consultar o dono da empresa. Deu tudo errado. Não entendi. Não entendi, irmãos. Então, duas coisas. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21, por favor, irmãos. Esse aí também é um dos prediletos, viu, irmãos? Aí o menino me para ali na porta da igreja. Pastor, todo versículo da Bíblia é predileto do senhor? Parabéns, você descobriu. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Se não tiver grifado, meu irmão, pode grifar, viu? E toma posse, irmão. Vamos juntos? Cadê a Soninha? Toma posse, irmão. Isso aí. Vamos juntos. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nossa, pastor, isso é a igreja presbiteriana. O senhor está falando que Deus fala? Meus colegas pastores, reverendo Dercy, está ali, ó. Irmãos, no dia que Deus parar de falar com a sua igreja, nós vamos embora. Acabou a igreja, acabou conversão, acabou reconciliação, acabou tudo. Então, as Escrituras estão dizendo que quando você se desviar para um lado ou para o outro, buscando a Deus, você vai ouvir atrás de você dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Irmãos, o Espírito Santo fala, circunscrito às Sagradas Escrituras. E delicioso é quem consegue ouvir Deus falando nas Sagradas Escrituras. De repente você está deitado lá, orando e tal, dormindo, aí surge um verso na sua cabeça. O Espírito Santo trouxe à baila o que você precisava. Aí, sorte! Você abriu o texto da meditação, a resposta veio em cima do que você precisava. Sorte, né, ô feliz? Você não tem sorte, você tem um Deus sobre a sua vida. Então, por favor, Senhor, eu não quero ser enganado. Primeira saída, busque a Deus, meu irmão. Vigie e ore. Você vai ouvir assim: não vá, espere. E, por favor, se você tiver orado, buscado ao Senhor, por exemplo, ao votar em alguém, que você vota porque o sujeito é cristão. Aprendi isso com o seu Jaime, irmãos. Ele disse assim: pastor, eu voto em candidatos cristãos. Eu falei: seu Jaime, eu detesto gente que participe de crente na política. E falei bravo, né? Aí o seu Jaime, com aquele jeitinho, falou assim: é, pastor, mas depois eu posso falar assim: Deus, eu votei nele porque era teu servo. Eu falei: é, seu Jaime, o senhor tem razão, é coerente, né? Então eu oro, peço direcionamento e sigo a inteligência, né? Porque como é que eu vou votar num sujeito que despreza as Escrituras, Deus e tal, e depois vou falar assim: Senhor, abençoa? Legal. Por favor, irmãos, não se estribe em seu próprio entendimento. Sem orar, sem ouvir, depois não adianta mais não, hein? Irmãos, nós temos uma política gostosa sobre o conselho dessa igreja. Nós chegamos com um assunto lá, né? E homem é cabeçudo, irmãos. Homem é cabeçudo. Aí nós vamos, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e todo mundo tem direito a falar. Aí chega uma hora que alguém diz assim: voto, porque o esclarecimento já foi dado sobre o assunto. Aí o seguinte, tem a metade do conselho querendo e a outra metade não querendo. E eu posso dar 2 votos. O meu voto como conselheiro e o meu voto como presidente para poder desempatar o conselho. Vocês sabem quantas vezes eu votei no conselho da Igreja Presbiteriana da Pampulha? Nunca. Eu não vou votar, irmãos, para poder dividir o conselho da minha igreja. Se Deus ainda não deu paz ao conselho para resolver uma coisa, se existe dúvida entre os pastores da igreja, porque os presbíteros são pastores junto conosco, o assunto fica lá.
Eu não tenho que botar gás no negócio, velocidade no negócio e dividir a igreja. Você não tem que fazer nada pelos cocos rápido, hein? Deixa o assunto aqui. Não há paz para resolver? Deixa o assunto ali. Bom, segunda coisa, irmãos. Verso 8:28 de Romanos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu colocar nas mãos de Deus, crendo que o melhor, o justo e perfeito, que Ele fará, irmãos, se a porta se fechar, o que você vai fazer? Amém. O Senhor fez. Então, chegou um negócio diante de você e... mas eu estou querendo tanto, Senhor, eu quero tanto, estou 10 dias sem dormir, porque eu quero tanto. Aí Deus diz assim, não. Deus não me ama, Deus não me quer. Não, gente. Senhor, graças. Irmãos, Elaine está ali, ó, linda do jeito que ela é. E nós estávamos com um apartamento comprado. Na hora de fazer o contrato, o dono do apartamento disse assim, mas eu quero mais isso. Eu falei assim, mas isso não é normal, né? Não vou fazer não. Então o negócio acabou. Nós não entendemos nada, irmãos. São passados quase 90 dias. E eu vou dizer a vocês o seguinte, se nós tivéssemos feito, a nossa vida tinha ido para o ralo, meu ministério tinha ido para o ralo, e nossa casa tinha virado um inferno. Então, ou eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou eu tenho que rever. Então, na hora de fazer alguma coisa, Senhor, seja feita a minha vontade, porque o Senhor sabe que eu estou querendo tanto, né, Senhor? Não, o Senhor Jesus diz assim, ore de todo o seu coração, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque eu confio que aquilo que o Senhor tem para mim é melhor do que eu imagino. Tá bom. Se a Escritura nos manda buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos, segunda-feira, né? Amanhã cedo você está cansado, levanta. Aí, como diria o meu nono, levanta igual um burro, não ora. Bate o pé do lado da cama e sai voando. Segunda-feira. Derrama tudo, nada dá certo, virou um angu no Mineirês, né? Aí você fala assim, gente, eu tenho que orar. Parabéns. É o que você devia ter feito antes. Quando você bateu o pé na cama, existe até um estudo agora que mostra que você parar um pouquinho sentado na cama faz bem à circulação, ao sistema neurológico. Quer dizer, você tinha feito o melhor de todos os negócios, mas aí a Escritura diz assim, buscai, pois, hein? Você vai fazer alguma coisa? Eu vou fazer. Irmãos, por mais simples que seja, se Deus não te abençoar, não vai para frente, hein? As irmãs aqui, eu vou fazer um bolo. Se Deus não abençoar o bolo, aquele trem sola, que você pode jogar nos outros depois. Por que nós não temos buscado então, irmãos, em primeiro lugar? Isso é soberba, isso é orgulho. Não, isso aqui eu faço, isso aqui é muito simples. Isso aqui eu faço. Queridos, o Senhor é longânimo, assaz benigno. Eu fiz uma bobagem. Ele vai nos perdoar, irmãos. O único pecado imperdoável é a blasfêmia. Então o pastor falou que se eu fizer bobagem, né, Deus vai perdoar. Vai sim. Só que o pastor vai falar para você também que Deus te perdoa, mas as consequências do pecado vão te acompanhar o resto da vida por você ter feito uma bobagem que não devia ter feito. Simples assim. Deus perdoou Israel? Claro que perdoou. Mas os gibeonitas continuaram com Israel até o final. Estavam lá no meio deles. Por favor, meu irmão, quando é que as Escrituras nos mandam, então, agir por impulso sem medir? Nós temos um problema. Compras por impulso. Você já ouviu falar desse negócio?
Aí eu comprei por impulso. Aham. Vou falar mais nada não. Aí os homens, né? Mulher, carro, joia e tal. Aí casa, né? Aí o sujeito chega lá e vê um carrão e compra o carro. Se você não tomar conselho com o Senhor antes, cuidado, hein? Se alguém estiver lhe forçando para ser diferente das Escrituras, por exemplo, olha, eu sou corretor aqui, mas eu não queria te falar nada não, mas tem 3 pessoas querendo esse negócio aí, se você não andar rápido, você vai perder. Quando alguém tenta me pressionar assim, dó, eu falo assim, pode vender para os outros, eu não quero mais não, estou atrapalhando. E não faço mais, irmãos. E não faço mais. Irmãos, eu posso dar um chute na canela assim, com todo o amor de pastor? Posso, com todo carinho. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui. Mas uma vez por ano, baixa uma currumaça de ciganos em Belo Horizonte. E as mulheres chegam, nossa, lá em casa está um desespero, está todo mundo passando fome, e nossa, você tem que me ajudar, porque você é uma pessoa tão iluminada, estou vendo no seu rosto que você é linda, maravilhosa e cheirosa. Compra essa barrinha aqui, olha, essa barrinha de ouro, tem alguns agentes de segurança aqui que podem falar para vocês, tá, irmãos? Aí a pessoa, a cigana diz assim, mas eu estou precisando desse dinheiro numa rapidez tão grande, e isso aqui vale 10 mil reais, né? Se você me der 500, tá bom. Vão lá no banco agora, você tira para mim. Aí o crente vai. Aí depois ele fica com uma barrinha amarelinha assim, ela vai ficando preta com o tempo, né? Aí você sabe que você comprou uma porqueira de todo tamanho. Aí eu quero ver você ir na delegacia da parte. Eu sou um crente, mas eu quis me aproveitar da pessoa que estava vendendo um negócio que valia 10 mil, paguei 500, e agora eu descobri que eu fui lesado. É o famoso 171, irmãos. O famoso 171. Mas é interessante que Satanás usa a nossa própria cobiça. Por que você caiu? Na barrinha? Olho grande, né? Você parou e orou e falou assim, Senhor, me ajuda a ajudar essa pessoa. Eu não quero sua barrinha, eu vou lá tirar o dinheiro e vou te dar de oferta, porque eu sou um crente, eu não preciso da sua barrinha. Mas aí você, como crente, foi lá, comprou a barrinha, achando que ia ganhar dinheiro, e tomou uma trauletada de um negócio mal feito, foi enganado, e agora eu quero ver você orar, e agora eu quero ver você reclamar com Deus. Servos de Deus podem ser? E todas as vezes que você não pautar a sua vida pelas Escrituras, que você não estiver em oração, você pode ser enganado, meu irmão. E é por isso que o Senhor disse, me busque em primeiro lugar, vigiai e orai. É por isso que as Escrituras dizem, não entendo, nós temos o Pai soberano do universo, para poder nos dizer, vai, não vai, faça, espere. Nós temos isso e não usamos. E depois que o trem desanda todinho, aí você corre para Deus. Me ajuda a consertar a bobagem que eu fiz. Pode ser diferente, né? Tudo bem. Reverendo Vitor, nós estamos com saudade do senhor. Por favor. Irmãos, vamos ficar de pé?